Aí. Bom, será que eu consigo ver quem pede para entrar? Espero que eu consiga. Acho que sim, né? Tá. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Bem, esse basicamente foi o Maquiavel, né? Pragmático. Os fins justificam os meios. Separar a política, né, do que ela deveria ser e do que ela realmente é. E assim ele foi, né, conseguiu essa. Por isso que ele é considerado o pai da ciência política, né? Porque a gente precisa, para a gente ter uma ciência, né, a gente precisa pensar a realidade como ela é, né? Quando a gente for estudar sociologia, a gente vai entender melhor isso também. Mas então vamos passar para o René Descartes. É, deixa eu pegar meu material. O René Descartes foi um filósofo, um matemático. Ele foi importante, basicamente. Ali na apostila de vocês conta toda uma historinha ali sobre ele. É interessante dar uma lida nessa história. Isso não cai no vestibular, é óbvio, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. É importante a gente conhecer um pouco da vida do autor para compreender o contexto em que ele está escrevendo, né? E aí a gente consegue lembrar melhor dele ou de alguma frase dele, ou de algum conceito que ele usa, né? Mas enfim. Ele foi um filósofo e matemático. E, assim, a importância do René Descartes nem é tanto aquilo que ele construiu em termos, assim, em termos de conhecimento, mas mais do que ele conseguiu destruir das ideias falsas ou errôneas, né, que se tinham até então. Por quê? Porque esse autor, né, eu coloco ali, ele vai construir as bases, ele quer construir as bases para uma filosofia capaz de conhecer verdadeiramente todas as coisas, né? Isso que é o que ele acreditava, que era possível a gente chegar num conhecimento objetivo, que seria através da razão, e que esse conhecimento daria conta de conhecer verdadeiramente todas as coisas. Tá. Só que o mais importante desse autor, então, é o método que ele utiliza para chegar a esse conhecimento, para chegar a essa verdade, tá? O método cartesiano, né? E assim, vocês na matemática, né, devem ter aquelas coordenadas, né, cartesianas, e sim, é por conta desse filósofo. E aí, assim, o que é importante nele, então, é o método e a dúvida para se chegar a essa verdade. Ele quer verificar, né? Ele acredita que é possível, sim, a mente humana chegar a uma verdade sobre o estudo das coisas, né? Porque, assim, antes da gente ver se uma coisa é verdadeira ou falsa, ou antes da gente estudar, né, da gente construir um conhecimento em cima de algo, em cima de uma questão, se Deus existe, se isso é certo ou se isso é errado, a gente precisa entender a nossa mente. Qual é o caminho de pensamento que a gente faz, que a gente elabora para construir um conhecimento, né? Primeiro a gente pensa no caminho, no método, para depois a gente construir em cima de uma base sólida, né, o conhecimento verdadeiro, um conhecimento objetivo, tá? Então ele está falando, está apontando, né, para as condições de conhecimento, né? Então assim, de que maneira é possível conhecer as coisas? Será que é a partir dos sentidos, né? E isso é uma conversa lá no passado, né, entre os filósofos lá da antiguidade que a gente já estava vendo. Será que os sentidos enganam a gente ou ou é através do sentido que a gente chega à verdade sobre uma determinada questão, enfim. E esse autor prega, né, que a razão é o melhor caminho para a gente conseguir construir esse conhecimento objetivo e universal. Mas então, assim, quais são as regras? Qual que é o método para a gente chegar a para a gente fazer esse percurso, para a gente chegar a esse conhecimento verdadeiro, né? Essa é a importância do autor. Então, ele cria um método rigoroso e incontestável, né, nos termos dele, para e que esse método ele garante, né, um conhecimento objetivo. Ele é um método objetivo, não é algo assim subjetivo de cada um.
mas sim é uma questão objetiva, que é possível a gente conhecer a verdade universal de todas as coisas, né? E ele cria, então, um método para isso. O que é importante desse autor? Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisinha aqui. Tá. Tem essa frase importante do Descartes aí, penso, logo existo, que significa, gente, assim, não sei se vocês leram, é uma coisa simples ao mesmo tempo, né, e complexa. Porque ele coloca lá, né, que a única verdade totalmente livre da dúvida era que ele, o filósofo, pensava. Como assim? Bom, vamos pensar se Deus existe. Por qual caminho que a gente vai percorrer para explicar a existência de Deus? Né? Lá na Idade Média, os filósofos recorreram a vários artifícios. E na Idade Moderna também eles utilizam bastante a matemática, né, como um artifício para a gente pensar a ideia do universo, a ideia da totalidade, a ideia da criação. Mas então, assim, independente do caminho que a gente vai seguir, existe alguma coisa antes disso, que é o quê? Todos nós pensamos. O ser humano, ele reflete, independente da forma como ele vai querer explicar a existência de Deus ou a não existência de Deus, ou qual é a melhor forma de governo para a gente viver, né? Enfim, a questão é, pensamos. Então, se pensamos, existimos. Isso é uma verdade dada, é a primeira verdade que o autor coloca, que é um conhecimento que é uma verdade incontestável, essa, penso, logo existo, tá? E é sobre essa verdade que ele vai construir a sua filosofia. Então, assim, né, se a gente pensa, logo a gente existe. Não existe uma existência fora de um pensamento, né? Ou um pensamento fora de uma existência. Então, esse vai ser o princípio básico da filosofia dele, né? Que essa é uma verdade absolutamente firme, certa e segura. É, digamos assim, a primeira verdade. E é a partir dessa verdade que ele vai construir o pensamento filosófico dele. Bem, e tem um método, né? A dúvida é importante para o Descartes, né? Muito importante. Você tem que colocar tudo aquilo que tá, tem que colocar as verdades em suspeita, tá? E aí ele cria um método cartesiano aí que vai ser reconhecido e vai ser propagado, expandido para outros filósofos aí, né, que vão pensar em cima desse método. E assim, é importante a gente conhecer esse método. Isso cai no vestibular, né? Só que assim, como eu falei para vocês, gente, às vezes a gente não precisa compreender de uma forma total todos os conceitos de um autor dentro da filosofia, tá? A gente tem que saber com quem que o autor está dialogando e quais foram as novidades que o pensamento dele trouxe, tá? E uma palavra-chave para o Descartes, então, é método, colocar em dúvida as verdades que a gente tem e construir um conhecimento verdadeiramente objetivo, né, e universal. Isso é algumas coisas que esse autor estava pensando. E aí, assim, ele propõe lá 4 regras para a gente ter um conhecimento verdadeiro e objetivo e um conhecimento que se dá através da razão, tá? Quais são essas regras? A primeira é lá, a regra da evidência. Só aceitar algo como verdadeiro desde que seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção, tá? E essas ideias claras e distintas, elas são ideias da atividade mental, ou seja, elas operam através da razão, tá? Então, e ele diz que são ideias inatas dos seres humanos, né? Tá. Então, assim, você só vai aceitar algo como verdadeiro se aquilo for claro e distinto o suficiente. Tá. A segunda regra que ele coloca lá, que é a regra da análise. Você tem que dividir, né, um problema, né, uma questão que você está refletindo sobre, em quantas partes forem necessárias para você conseguir refletir melhor sobre essa questão. A terceira regra é a regra da síntese. Você reordena o seu raciocínio a partir dessa decomposição em partes distintas, né? Você vai pensando assim, quais são os problemas mais simples e quais são os problemas mais complexos. Então, você vai reordenando isso, do simples para o mais complexo. E a quarta regra
é a regra da enumeração. Então, você vai enumerar esses problemas e vai realizar verificações completas e gerais para poder ter segurança absoluta que nenhum aspecto do problema foi omitido. Então, assim, ele faz um percurso muito lento, muito gradual em relação às ideias que ele já tinha ou em relação às ideias que ele quer construir, vai decompondo cada um dos problemas. E, assim, essa é o método cartesiano aí do autor, né? Então, assim, ele é importante porque ele vai questionar ideias pré-concebidas e quer construir e vai construir um caminho sólido o suficiente para que seja feita ali a filosofia dele, né? E aí, assim, é importante, não é tão importante assim, mas é interessante a gente conhecer a noção de Deus para o Descartes, porque, assim, eu disse que vai tendo uma passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Mas não é que todos os filósofos começam a desacreditar em Deus. Na verdade, essa questão do Deus, da existência de Deus, e de como é possível explicar Deus e a natureza e o universo e o movimento, isso continua perseguindo ali os filósofos, né? Então, assim, para o Descartes, essa é a concepção de Deus para ele, né? Ele pensa assim, que só existem duas substâncias no mundo, tá? A primeira é a substância pensante, que aí corresponde à esfera do eu, ou da consciência, né? Que é o cogito, né? E a outra é a substância extensa, que corresponde ao mundo corpóreo, ao mundo material. Então, veja, são duas coisas ali em oposição, né? O mundo das ideias e o mundo real, o mundo da matéria. E aí, assim, mas e Deus? Onde que Deus existe dentro disso, né? Ele coloca lá que essas são as duas substâncias que existem no mundo, mas só que existe uma terceira substância, que ela não está no mundo, mas ela é uma substância infinita. E aí, esse seria Deus para o Descartes, tá? Então, assim, Deus é uma substância infinita, Deus não faz parte desse mundo. Então, assim, Deus é algo que transcende. Deus criou o mundo, mas Deus não é o mundo, tá? Deus é um ser transcendente. E é importante a gente pensar isso, porque depois outro autor, o Spinoza, vai dizer o contrário. Vai dizer que Deus é um ser imanente, é um ser que está no mundo, é um ser que é o mundo. Ele cria o mundo e ao mesmo tempo ele é o mundo, né? Enfim, a gente vai entender um pouquinho, mas isso não é tão importante, tá, gente? Eu tenho aqui, ó, exercícios, só para ficar um pouco mais claro para vocês, vamos fazer mais esses exercícios. E assim, não é algo tão complexo, mas só para vocês entenderem o que é pedido no vestibular, tá bom? Vamos lá fazer o 12 e o 13. Só para assimilar um pouco melhor. Quer ver como é simples? Vamos fazer o 10 aqui, gente. Que é um exercício da PUC. Ó, exercício 6.10 na página 16 do caderno, tá? Da apostila. Veja lá. No livro Discurso do Método, Descartes estabeleceu algumas regras para bem conduzir a razão. Daí tá lá a primeira, né? Somente acolher, daí assim, a questão é dizer quais desses enunciados realmente correspondem ao autor, né? Correspondem a essas regras do método. O primeiro lá, somente acolher alguma coisa como verdadeira após conhecê-la de maneira evidente. Sim, essa é a primeira regra do método que eu trouxe ali no slide, né? Número 2, somente acolher como falso aquilo que foi estabelecido empiricamente como falso. Como assim empiricamente? Bom, essa questão do empírico está ligado à questão do material, né? A questão da vida extensa que ele coloca ali, né? Empírico é algo que a gente pode ver, pode pegar, pode tocar. Empírico lembra a questão dos sentidos. E os sentidos para o autor enganam a gente. Os sentidos, assim, você conhecer a verdade sobre um determinado aspecto somente a partir do sentido é uma coisa enganosa. Então, assim, essa é falsa, né? Porque esse é um autor racionalista, né? E número 3, dividir cada dificuldade a ser examinada enquanto as partes forem possíveis e necessárias para resolvê-la. Sim, isso é o que a gente acabou de ver, né? Número 4, refletir antes de tudo sobre as dificuldades em seu aspecto global, privilegiar sempre o todo em detrimento das partes. Bom, essa frase
se a gente for comparar com a anterior, ela é um pouco contraditória, né? Porque o Descartes diz que a gente tem que ir dividindo as partes de um determinado problema da mais simples para a mais complexa, né? Então, a gente não tem que tomar o todo como objeto de análise, sim decompor, né? Então, essa é falsa. Daí a 5, conduzir em ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degrau, até o conhecimento dos mais complexos. Sim, isso daí tá, tipo, mastigado, né? É verdadeira. A 6, conduzir em ordem os pensamentos, começando a examinar as coisas a partir da sua importância moral até chegar à sua importância histórica. Não, o autor não está falando de questão histórica, de questão moral, né? Não é isso, ele está falando da razão. 7, fazer para todos os procedimentos revisões e enumerações completas para ter a certeza de que nada foi omitido. Sim, essa é verdadeira e diz respeito ao último item, né, do método dele, do Descartes. Daí a 8, aceitar a fé como fonte do conhecimento a partir da qual tudo pode ser pensado. Não, gente. Assim, não quer dizer que esse autor não tenha fé, não quer dizer que ele não acredita em Deus. Não, ele acredita, né? Só que assim, a razão, tá, digamos assim, é mais importante do que a fé para ele, né? E a 9, observar a natureza para aprender a pensar. Não, digamos que assim, essa questão de observar a natureza é mais a questão do empírico, dos sentidos, e não é bem por aí que ele trabalha, né? Então, a correta é a letra B. Vamos ver uma outra, a número 12, na página seguinte, que fala de outro conteúdo do autor, né? Deixa eu ver, a 12? Não, vamos para 13, gente. Vamos para 13, tá? Ali da Universidade Federal do Maranhão, essa é mais interessante. A dúvida cartesiana é a pedra de toque do conhecimento, e por ela os modos de conhecimento são testados. Tá? Então, assim, veja, a dúvida é a questão importante desse autor, tá? É isso que está pedindo na questão do vestibular. Daí tá. Isso significa dizer que para Descartes, letra a verdade não existe. Existe apenas verossimilhança. Logo, os céticos têm razão em duvidar e em descrer na verdade. Essa é falsa por quê, gente? Porque para ele a verdade existe sim. Né? Eu disse para vocês que ele tem por objetivo construir um conhecimento sólido e objetivo, universal. Então, assim, ele acredita que é possível a gente chegar à verdade de um determinado assunto, né? De uma determinada questão. Então, essa é falsa. Letra B. Os sentidos nos enganam. Portanto, só podemos emitir opiniões e nunca proferir a verdade, sob pena de não atentarmos para a própria dinâmica da natureza. Essa aqui é uma pegadinha, gente, porque assim, ele realmente acredita que os sentidos podem enganar a gente, né? Então, assim, ele é um autor mais racionalista do que empiricista. Só que beleza, os sentidos enganam, mas só que a gente não pode emitir só opinião, a gente pode sim chegar a uma verdade, né? E o método dele traz essa questão. Então, essa é falsa. Daí, letra C. Pela falta de um método adequado e de um critério de verdade, não há como dizer com segurança qual o modo de conhecer que nos leve à verdade. Essa é a verdadeira. Porque ele está falando o quê? Que a gente, antes da gente chegar a um conhecimento sobre um determinado aspecto, a gente tem que se atentar ao modo que a gente faz isso, ao caminho que a gente faz isso. Esse é o método dele, né? E a gente tem que ter, então, um critério de verdade. E ele vai criar esse critério de verdade. Então, essa é a resposta certa, a letra C. Vamos ver as outras. A verdade não será necessariamente alcançada após os modos de conhecimento serem postos em dúvidas e aplicado métodos. Não, a verdade pode ser alcançada. E o modo de conhecer pela razão também nos leva à incerteza, como mostra o argumento dos sonhos, impedindo qualquer possibilidade na verdade. Não, esse autor diz que pelo método dele vai se chegar à certeza, vai se chegar à verdade objetiva. Então, é isso, gente, desse autor, tá? Pode parecer um pouco difícil, mas a gente tem que pensar que ele está criando um método novo para contestar, para pensar nos caminhos a partir do qual a gente pode chegar a uma verdade. É possível chegar à verdade, sim, tá? Mas a gente tem que ter o caminho correto para isso. Beleza? E façam depois a 12 também, a 7, a 10, a 12 e a 13. Tá bom? Esse é um autor que cai e a gente termina o
apostila 3 e vamos para a apostila 4, tá? E a apostila 4, gente, ela é dividida em 3 autores só. E depois, se ficar dúvida, gente, vocês podem mandar no meu e-mail. Eventualmente, a gente pode marcar um outro encontro, tá? Mas, assim, são questões simples, como eu vou mostrar para vocês no final da aula hoje, tá? Vou trazer 2 questões da UFPR para vocês verem que não precisa surtar, tá? Que é uma coisa tranquila, beleza? Tudo certo, gente? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda antes que apareça aquela imagem lá para a gente criar outra sala, mas não vai passar de 3 vídeos aqui, podem ficar tranquilos, tá? Mas vamos avançar aí para a aula 7 e falar do Thomas Hobbes, que é um pensador bem importante e bem interessante, tanto para filosofia quanto para sociologia. Por quê que o Hobbes, né, o primeiro autor aí de 1588, morre em 1679, ou seja, século XVI e XVII. Vamos lembrar novamente que a gente está falando de um momento de unificação das nações, que a gente está precisando de lideranças fortes, né? De reis, de monarcas, que concentram os poderes, né? A legislação é eles que criam, a justiça é eles que fazem, as pessoas importantes para conduzir as questões burocráticas do Estado são eles que nomeiam. Então, assim, é um absolutismo, é um poder central, tá? Esse é o contexto ali, né? E esse autor é um autor importante porque ele é um dos autores que a gente chama de contratualistas. Que quem está no terceiro ano aí, eu espero que já tenha ouvido falar, né, dessa questão, desses autores. Porque esses autores, né, o Hobbes é um contratualista e os outros 2 contratualistas que eu coloco ali é o John Locke e o Rousseau. Quando a gente for estudar sociologia, provavelmente a gente vai voltar para esses autores, tá? Mas aqui na apostila de vocês só tá o Hobbes. E nas outras eu acho que vai mostrar o Locke e o Rousseau depois. Mas então, assim, como eu falei, né, existe a questão dos reis, dos monarcas, que estão concentrando poderes, né, neles mesmos, vários poderes neles mesmos. E aí, o Hobbes é importante para a gente pensar na formação do Estado, né? O que é o Estado? Existe o governo, né? E existe o Estado. Bom, vamos pensar na educação aqui do Paraná. Existe o governo do Estado hoje, que quem que é o governador do Estado? Do Paraná é o Ratinho Júnior, né? Mas existe o Estado, né? Que independe do governo. Existe o Estado do Paraná composto, né? Os professores, por exemplo, são funcionários públicos, eles são funcionários do Estado. Eles não são funcionários do governo. Então, assim, pode ter uma nova eleição, pode mudar completamente o governo, mas os professores concursados vão continuar lá trabalhando. A educação pública vai continuar acontecendo, porque é uma política de Estado, né? Mas é claro que o governo, conforme muda também, de certa forma, a orientação, né? Mas assim, governo é uma coisa, Estado é outra. O governo a gente muda durante as eleições, mas o Estado vai permanecer, tá? Mas então, assim, o que são esses contratualistas? São autores que buscaram pensar o surgimento do Estado. E o que é isso, né? Para a gente entender o Estado, o autor ele se utiliza ali de uma noção de estado de natureza. Bom, pensar o estado de natureza, o que o Hobbes pensava quando não existia vamos pensar assim, no passado. Tá? Um passado distante, em que não existia governo, não existia um líder, não existia uma liderança para administrar as coisas ali. Para o Hobbes, esse estado de natureza, que não é um estado assim que realmente existiu, tá, gente? É só uma invenção da cabeça dele. Eram os homens, né, cada um por si. Ele não acreditava que os seres humanos nascem bom e a sociedade o corrompe, né? Não, ele acreditava que já o ser humano já nasce mal, como Rousseau, né? Ele acreditava que o ser humano é egoísta, que nesse estado de natureza era cada um por si, tá? Eu tenho a minha terrinha aqui, vou construir a minha plantação, minha fazenda aqui, só que pode ser que a qualquer momento venha alguém que é um cara mais forte, venha e me roube tudo, pegue a minha propriedade, né? Então, assim,
isso é o caos. Ele acreditava que nesse estado de natureza, que é o estado quando não existia, né, era um momento em que não existia um estado, era uma guerra de todos contra todos, era cada um por si, tá? E aí, é assim que ele usa aquela frase dele, né? O homem é o lobo do homem. Então, assim, não existia cooperação mútua ali entre os indivíduos, né? Era mais uma questão de egoísta. Tá, mas então, assim, gente, ele pergunta lá, se é cada um por si, é possível, será, a gente viver por quanto tempo no meio desse caos? É possível a gente criar uma sociedade num ambiente que não tem regras, que não tem leis, né? Como é que faz? Como é que funciona isso? E aí que o Hobbes vai dizer, bom, é nisso que surge o Estado. O Estado surge a partir de um contrato social entre os indivíduos, né? Para que possa existir um mínimo de ordem, um mínimo de paz, para que as pessoas possam conduzir as suas vidas. E para que não impere, então, a vontade do mais forte sobre a vontade do mais fraco. Tá, gente? Está dando para entender mais ou menos essa questão? Então, assim, um estado de natureza, no passado era um caos, cada um por si, o homem é egoísta, mas isso daí a gente não ia conseguir progredir. Então, assim, foi preciso que os homens os homens, as mulheres, os indivíduos, né, estabelecessem um contrato social entre eles para que o Estado surgisse, tá? A gente já vai entender um pouco melhor. Então, assim, é importante a gente pensar assim, o que é o Estado? Para que serve o Estado e como surgiu o Estado, tá? E o Hobbes vai dizer, então, vai entender o Estado como um contrato social. Tá lá assim, né? Para que as pessoas pudessem viver em conjunto e em sociedade, né? Os indivíduos, eles teriam que abrir mão da sua liberdade individual, né? Essa minha liberdade aí que eu tenho para ter o meu próprio terreno, construir as minhas próprias coisas, mas também, se eu sou muito forte, eu vou ter a liberdade para pegar ali as coisas dos outros, né? Ele dizia o seguinte, que os indivíduos vão ter que abrir mão da sua liberdade individual em troca de segurança e em troca de certa ordem. Então, assim, todos os indivíduos reunidos, eles fazem um acordo social e dizem, beleza, a gente renuncia da nossa liberdade, a gente deixa de governar a nós mesmos e transfere essa responsabilidade para o Estado. Então, o Estado vai ser um agregado, né, de indivíduos, vai ser um ente jurídico responsável, então, vai ser o único em que a gente dá a legitimidade para dizer, né, o que é certo, o que é errado, ou para se utilizar da força para manter a ordem. Então, assim, né, o que é o Estado, né? Este ente para quem os indivíduos dão sua liberdade e o direito de os governar. Então, assim, o Estado é isso. É uma sociedade civil, digamos assim. É a própria sociedade, na verdade, né? Então, assim, voltando ali nas perguntas, né? O que é o Estado? Esse agregamento de obrigações aí, né? E de direitos. Para que serve o Estado? Para que as pessoas consigam conviver em sociedade, para que a gente consiga progredir na nossa vida, né? E como que ele surge? Ele surge desse contrato social, em que os indivíduos abdicam do governo de si e transferem essa responsabilidade para um ente maior e do que eles, né? Então, assim, para o Hobbes, então, é por isso que ele vai defender os absolutistas, os monarcas absolutistas, porque ele vai dizer que só o poder concentrado nas mãos né, de uma pessoa forte o suficiente, só esse poder que vai conseguir dá conta de garantir a ordem na sociedade. Tá certo, gente? Então, aqui, né? Somente o Estado pode impor a sua vontade ao conjunto dos indivíduos, concebendo que as pessoas acordaram, né, em conceder, em retirar essa governabilidade de si e transferir para um outro ente, né? Então, assim, seja o rei, seja um homem só, seja uma assembleia, né? E aí, assim, o rei, então, como fonte de todo o poder, ele manda e ele desmanda, mas sabendo que sem o rei, o que iria ocorrer é o caos. Bem, espero que tenha dado para entender um pouquinho. Vamos fazer mais um. Sim, do Hobbes é isso, gente. Ele é um contratualista, tá? Depois, quando a gente for estudar o Locke e o Rousseau,
a gente vai voltar para o Hobbes, porque tanto o Locke quanto o Rousseau também explicam, na maneira deles, o porquê que o Estado surge, sabe? Mas eles têm explicações distintas. Por exemplo, o Hobbes, como eu falei agora para vocês, acredita que o estado de natureza, né? Esse estado de natureza é o estado, é um momento que não existe estado, que o homem é o lobo do homem. Então, assim, é cada um por si. Já o Rousseau, não. O Rousseau vai acreditar numa bondade nesse estado de natureza, né? E aí a sociedade é que vai corromper o homem. Basicamente isso, sabe? Mas depois a gente deixa para fazer essas comparações. Mas fazendo um exercício aí, só para a gente fixar melhor o que o Hobbes pensa, e mais especificamente o que cai no vestibular do Hobbes, vamos fazer o exercício. Deixa eu ver qual que é o mais legal. Aqui, ó. Vamos fazer o exercício 12, página 5. Bom, galera, tem 7 minutos aí para a gente fazer. Acho que a gente vai ter que abrir outra aula, mas assim, não vai passar, no próximo vídeo não vai passar de 20 minutos, tá? A gente já está quase finalizando. Exercício 12. Para Hobbes, abre aspas. O poder soberano, quer resida num homem, como numa monarquia, quer resida numa assembleia, como nos estados populares e aristocráticos, né? O poder soberano é o maior que é possível imaginar que os homens possam criar. E, embora seja possível imaginar muitas más consequências de um poder tão ilimitado, apesar disso, as consequências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos os homens com seus vizinhos, são muito piores. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, nossa, é verdade, né? Pode ser que alguém que concentre um poder tão grande, pode ser que essa pessoa acabe sendo um déspota, né? Um tirano, e acabe destruindo ali os seus governantes. Mas só que ele diz ainda que é muito melhor ter um poder concentrado nas mãos de um do que não existir esse acordo, né? Esse Estado. Enfim. Aí, com base na citação e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Hobbes, assinale a alternativa correta. Letra A. Os estados populares se equiparam ao estado natural, pois neles reinam as confusões das assembleias. Não, gente, porque assim, esse estado natural aí, não tem nada a ver com a sociedade, tá? Digamos assim, esse estado de natureza é um mundo onde a sociedade ainda não existe, mas é na imaginação deles, tá, gente? Não é que na história houve isso um dia, né? Tá. B. Nos estados aristocráticos, o poder é limitado devido à ausência de um monarca. Não, pode ser que nos estados aristocráticos o poder seja ilimitado também. E não é essa questão que o Hobbes está se referindo, sabe? Essa alternativa foge do enunciado. C. O poder soberano traz más consequências, justificando-se assim a resistência dos súditos. Não, porque o Hobbes ele defende as monarquias absolutistas, ele defende o soberano, ele diz que só assim é que vai poder existir uma sociedade, né? Tá, então letra D. As vantagens do Estado civil são expressivamente superiores às imagináveis vantagens de um Estado de natureza. É isso. É essa a resposta, né, gente? Então, assim, por mais que muito poder se concentre na mão de um rei, por exemplo, é 1000 vezes melhor existir esse rei do que existir o caos que seria no estado de natureza, né? E aí façam também, vamos fazer a 13, tá? Que fala sobre uma outra questão. Daí a gente faz o outro vídeo e não vai durar 40 minutos o próximo, tá, gente? Prometo. Nós vamos lá fazer a número 13, que é da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Ou seja, como é que o Hobbes cai no vestibular, né? Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza é caracterizado pela guerra de todos contra todos. Porque, não havendo nenhuma regra ou limite, todos têm direito a tudo, o que significa que ninguém terá a segurança de seus bens e de sua vida. A saída desta situação é o pacto ou o contrato social, uma transferência mútua de direitos. É o que o autor estava falando, né? É o que eu expliquei para vocês. Espero que tenha ficado claro. É simples. Daí tá.
Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre a obra de Hobbes, assinale a alternativa que caracteriza o pacto social. O que é o pacto social, né? Lei letra A. Pelo pacto social, cria-se o Estado, que continua sendo uma mera reunião de indivíduos somente com laços de sangue. Não, né, gente? Sim, pelo pacto social, cria-se sim o Estado, mas não é uma união de indivíduos por laços de sangue, né? É uma união de indivíduos que transferem seus direitos, né? Tá, letra B. Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a constituir um corpo político, uma pessoa artificial, o Estado. Será? Vamos ver a C. Pelo pacto social, cria-se o Estado, mas os indivíduos que o compõem continuam senhores de sua liberdade e de suas propriedades. Acho que não, né, gente? Porque, assim, o pacto social para o Hobbes é justamente o indivíduo abdicar do governo de si e atribuir esse governo para o Estado, né? Para esse conjunto de indivíduos. Então, essa é falsa. E a D. O pacto social pressupõe que o Estado deverá garantir a segurança dos cidadãos, mas em nenhum momento fará uso da força pública para isso. Gente, se essa tivesse correta, as guerras que existem, né, ou a opressão lá bem características das monarquias absolutistas, esse tipo de violência não iria acontecer. Então, assim, é possível sim a violência acontecer. O Hobbes não diz isso em nenhum momento. Então, assim, a letra correta é a B. Pelo pacto social, a multidão de indivíduos passa a construir um corpo político, uma pessoa artificial, o Estado. Então, assim, veja como não é difícil, gente. É simples, né? O Hobbes, eu acredito que não tenha tantos problemas assim. E a gente consegue entender melhor o Hobbes depois que a gente passa a comparar com o Locke e com o Rousseau. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. E agora, gente, falta 2 minutos para acabar. Na apostila de vocês, na aula 8, eles trazem 2 autores, que é o Pascal e o Spinoza. Só que assim, gente, tanto na apostila aqui, não existe exercícios de vestibular que tratam desses autores. Então, assim, e eu estava vendo nos meus outros materiais que eu consulto para estudar, para preparar a aula, e tem poucas coisas desses autores. O que isso significa? Que eles não caem tanto no vestibular. E o próprio apostila, assim, traz alguns conhecimentos mais sobre a vida desses autores. Essas são questões, assim, que não tem tanta necessidade a gente decorar, né? A gente saber. Então, assim, eu vou falar dos autores, mas saibam que não vão, não tem, eles não caem no vestibular. Porque, veja bem, a prova da UFPR, falta 1 minuto, tá, gente? A prova da UFPR de filosofia, eles constroem a prova, constroem as 5 questões de filosofia a partir do livro didático, a partir das diretrizes curriculares do Estado, daquilo que pede no ensino público, nas aulas de filosofia. E mesmo no livro didático tem muita pouca coisa do Pascal e do Spinoza. Mas eu vou falar no próximo vídeo sobre eles. E no final, eu vou trazer 2 questões da UFPR para a gente fazer juntos, tá? Para vocês saberem que não é tão difícil assim, tá? Vai acabar o vídeo, eu vou mandar mais um convite lá no grupo do WhatsApp, tá bem, gente? Apareçam por lá. Deixa eu acabar aqui.